No primeiro episódio da série Os Livros Didáticos da Companhia Editora Nacional, falamos sobre a interferência do Estado na produção dos livros didáticos, utilizando como exemplo a Comissão Nacional do Livro Didático. Vale ressaltar que a CNLD foi entre muitos outros modos do Estado interferir na produção e no conteúdo dos livros didáticos. Neste segundo episódio dessa série, elaborada pela equipe do Centro de Memória e Pesquisa Histórica, iremos discutir as pesquisas sobre livros didáticos. Como se estabeleceu o debate historiográfico e qual foi o foco desses historiadores, que ao final do século XX começaram a olhar para este objeto como objeto de estudo. Eu sou Bruno Maslin, estagiário do CMPH, e este é o segundo episódio da série Os Livros Didáticos da Companhia Editora Nacional. No final da década de 1980, surge a expressão cultura escolar. Um dos primeiros pesquisadores a utilizar esse termo foi Dominique Julliard, em um trabalho posteriormente ampliado para a cultura escolar como objeto histórico. O autor define cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. Normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas, finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização. Outro pesquisador que aborda a expressão cultura escolar é o francês André Chervel, ao se contrapor ao conceito de transposição didática de Yves Chevalard. Chervel considerava necessário que os pesquisadores deslocassem a importância dada às decisões e legitimações exteriores à escola para o conhecimento produzido de uma cultura escolar. Uma outra definição importante do conceito cultura escolar é a de Antônio Vinhalfraga, quando ele coloca que cultura escolar, assim entendida, seria constituída por um conjunto de teorias, ideias, princípios, normas, modelos, rituais, inércias, hábitos e práticas, formas de fazer e pensar, mentalidades e comportamentos, sedimentadas ao longo do tempo em formas de tradições, regularidades e regras de jogo não interditadas e repartidas pelos seus atores no seio das instituições educativas. É importante expor o conceito de cultura escolar porque foi este novo olhar sobre a escola que desencadeou a muitos pesquisadores a busca de novas fontes, uma delas o livro didático. Uma vez que estão presentes neste material escolar, os conteúdos a serem ensinados, além de exercícios e instruções para a disciplina específica. Os primeiros estudos sobre o livro didático no Brasil tinham como dimensão a análise de seu conteúdo e a investigação de seu caráter ideológico. O pesquisador José Cássio Másculo aponta que os estudos eram concentrados na identificação de falhas nos conteúdos curriculares. A partir da década de 90, as pesquisas ampliaram as investigações sobre o livro didático. Um dos aspectos presentes nos trabalhos acadêmicos é o fato dos livros didáticos serem produtos de mercado, tendo em seu valor de troca a possibilidade de enriquecer editores e burocratas. Ao analisar dessa forma, é preciso pensar que, no caso do Brasil, o Estado elabora as normas escolares, mas não é o responsável pela produção dos livros, como vimos no episódio anterior. Ocorre que, em algum destes trabalhos, não é levado em consideração o fazer do livro didático, as questões editoriais, a questão da autoria destes livros serem multifacetadas e a questão de ter um espaço delimitado para tratar de assuntos complexos. Até então, as pesquisas sobre livros didáticos consideravam seus conteúdos e quase não falavam do processo de produção e nos envolvidos na elaboração dessas fontes. O trabalho de Másculo analisa como o panorama de estudos em relação aos livros didáticos foi se modificando com a influência de autores como André Chervel, Dominique Julliard, Alain Chopin. A historiadora Circe Bittencourt, em sua tese de doutorado, Livro Didático e o Conhecimento Histórico, afirma que é preciso pensar o livro didático de forma ampla, acompanhando os movimentos que vão da sua concepção à sua utilização em sala de aula. É preciso ter em mente que a produção de um livro didático envolve o trabalho de pessoas com as mais diferentes concepções, o qual é efetivado por um grupo de trabalhadores que executam as tarefas que lhes são distribuídas, sendo um processo complexo que deve ser levado em consideração nas pesquisas acadêmicas. O livro didático é ao mesmo tempo um livro de história, um produto editorial, uma mercadoria, um material instrucional que para muitos brasileiros será o primeiro e único contato com o livro na vida. Por isso, é de muita responsabilidade escrever para públicos escolares, pelo fato de ser algo vital na formação de milhares de pessoas. Maior responsabilidade é analisar esse material como fonte, tomando como base tudo o que aqui foi dito. Os trabalhos citados neste episódio e no episódio anterior, como o de Felipe Vaz e o de José Cássio Másculo, tomam como base trabalhos de autores como Circe Bittencourt, Maria Rita de Almeida Toledo e Kazumi Munakata, entre outros pesquisadores que ampliaram as perspectivas no meio acadêmico, relacionando as produções didáticas, as políticas públicas institucionais e o processo de edição nas editoras.
nos trabalhos de Vaz e Másculo na Companhia Editora Nacional. Este foi o segundo episódio da nossa série. No próximo episódio falaremos sobre a Companhia Editora Nacional, sua trajetória, sua fundação, sua consolidação no mercado editorial brasileiro nas décadas de 1930 até 1970 e a sua venda para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico em 1980. Esta é a bibliografia utilizada na produção deste vídeo. Vocês podem assistir o episódio anterior no Facebook, no Instagram e no YouTube. E também podem nos ajudar a divulgar esses vídeos nas redes, compartilhando este conteúdo para um alcance maior. Não esqueçam de curtir as nossas páginas e perfis para acompanhar publicações sobre o nosso acervo. Obrigado por assistirem e até a próxima.